Bom, então vamos lá, nessa aula agora a gente vai ver, uma das principais, é uma das aulas mais importantes desse bloco agora de fundamentação. Tá? A gente vai entender aqui o que é valor intrínseco e o que é valor extrínseco. Eu estou passando aqui para te avisar que o meu curso Gerando Renda com Opções já está disponível. Se você tiver interesse em obter esse conhecimento, acesse o link que está aqui na descrição para poder saber mais sobre esse produto. E se você é meu seguidor nas redes, em alguma rede social, envia para mim um WhatsApp no número 084 98 111 6203 que eu vou estar te enviando um cupom promocional. Então, pessoal, prestem bastante atenção. Se for necessário, revisem essa aula, façam as anotações, porque o entendimento do valor intrínseco e valor extrínseco ele vai ser importantíssimo, principalmente no acompanhamento, tanto na montagem quanto no acompanhamento das operações. Então aqui a gente vai conseguir entender como a expectativa, como a especulação e como aquilo que é real influenciam também no preço das opções. Tá? Então nós vamos ver aqui, como eu falei, o movimento das ações, das cotações das empresas depende muito da expectativa de fluxo de caixa. Essa expectativa de fluxo de caixa influencia no preço das ações e como o preço das ações é uma das coisas que influencia o preço das opções, também essa expectativa também influencia no preço das opções. E a gente vai ver que essas expectativas, no caso das opções que têm vencimento, ou seja, que essa expectativa ela precisa ser concretizada até uma certa data, então isso aí faz com que tenha aí com que essa variação do preço das opções sofram muito com essa questão aí da expectativa até chegar o momento dessa expectativa se tornar realidade. E aí a gente vai entender o seguinte, o preço das opções ele é composto de duas partes, então ele tem o valor intrínseco e o valor extrínseco. Então quando a gente soma o valor intrínseco, VI, e o valor extrínseco, VE, a gente tem aí o valor da opção, tá ok? E aí dependendo da relação, como a gente viu numa aula anterior, da relação do strike da opção com o valor da ação, se ela está OTM, ATM ou ITM, fora do dinheiro, no dinheiro ou dentro do dinheiro, vai haver uma maior ou menor expectativa e isso daí vai representar um valor lá no preço da opção. E aí nós vamos começar então pelo valor intrínseco. Então, como o próprio nome já sugere para a gente, intrínseco é aquele valor que está dentro do dinheiro, está ITM, in the money. Tá? Então, como as opções elas têm valor, o preço da opção é a soma do valor intrínseco e do extrínseco, quanto mais dentro do dinheiro for a opção, maior será o seu valor intrínseco. E é aquele valor que lá no final, lá no dia do vencimento, é o que vai sobrar. Então a gente vai ver que o valor extrínseco, ele vai, com a passagem do tempo, ele vai diminuindo. Quando chegar lá no dia do vencimento, o valor extrínseco vai tender a zero e o valor intrínseco é o que vai sobrar. Então lá no dia do vencimento, basicamente o valor da opção vai ser somente o valor intrínseco e bem pouquinho do valor extrínseco, porque mesmo no último dia de exercício ainda pode ali ter um movimento da ação, então ali existe ainda, mesmo que com a probabilidade menor, mas ainda existe uma expectativa de movimento da ação. Mas o maior valor de uma opção no dia do exercício é o valor intrínseco, porque é o valor real. O valor extrínseco é a expectativa de que aquela opção dê exercício. E aí o que é o valor extrínseco? Então, reforçando, Então o valor extrínseco da opção é aquele valor da expectativa, é o valor da especulação. Então uma opção que está OTM, ela vai ter um valor extrínseco que com a passagem do tempo, conforme a ação ela vai se movimentando, essa expectativa ela pode aumentar ou diminuir. E que expectativa é essa? É a expectativa, no caso de uma opção de compra do tipo call, é a expectativa que aquela opção que está OTM, ou seja, que está com strike superior ao valor da ação, é a expectativa que aquela ação chegue até aquele strike e ultrapasse aquele strike.
Porque quando a ação ultrapassar aquele strike, vai virar uma opção dentro do dinheiro e vai passar a ter valor intrínseco. Tá? Então, assim, muita calma nessa hora, pode parecer complicado, mas vocês vão entender. Tá? Então, a opção ela tem valor intrínseco e valor extrínseco. O valor intrínseco é o valor real, é aquilo que está dentro do dinheiro. E o valor extrínseco é aquilo que está fora do dinheiro, é a expectativa. Tá ok? Então, no dia do exercício, esse valor extrínseco vai tender a zero, vai sobrar só o valor intrínseco. Então, isso daí é importante, hein? Porque durante um movimento, às vezes você vai ver uma opção com um prêmio muito grande, mas grande parte, às vezes, daquele prêmio é valor extrínseco. E aquilo ali, com a passagem do tempo, ele vai derreter se aquela ação não tiver ali um movimento, se ela ficar parada ou tiver um movimento muito pequeno. E aí, como essa parte da expectativa é o valor extrínseco, a opção que tem maior expectativa de entrar no dinheiro é a opção ATM, porque ela está com valor muito próximo do valor da ação. Então, qualquer movimentozinho no valor da ação, aquela opção passa a ser dentro do dinheiro. Então, a opção que tem maior valor extrínseco é a opção no dinheiro, é a opção ATM. E quanto mais ela vai entrando no dinheiro, quanto mais fora do dinheiro, menor vai ser esse valor extrínseco. No caso da dentro do dinheiro, maior vai ser o intrínseco. E no caso da fora do dinheiro, que só tem valor extrínseco, esse valor ele vai diminuindo, porque quanto mais fora do dinheiro, menor é a expectativa, menor é a probabilidade de que essa opção de exercício, e, consequentemente, menor é o valor extrínseco dela. Eu tô repetindo aqui várias vezes essas informações para te ajudar, né, nesse entendimento que eu sei que para as pessoas que estão tendo o primeiro contato é complicado. Mas é importante essa parte da fundamentação, não pule essas aulas, tá? Não seja ansioso para já ir lá para as aulas das operações sem antes passar por essas aulas aqui de fundamentação. Então vamos ver aqui alguns exemplos de tudo isso que eu falei aqui até agora nessa aula com as opções do tipo call, tá ok? Com as opções de compra. Lá um print lá do site lá do opções.net.br. Então a gente observa aqui, tá, que nesse dia aqui a opção estava com valor de R$ 122,80. Então nós podemos ver aqui, né, que a opção do strike 122, a primeira aqui, ó, BOVH 122, tá ok? Ela está com o último preço dela. Então, o valor, o prêmio dela, o valor dessa opção aqui, nesse dia, neste momento, estava R$ 3,73. Então, vamos lá, pessoal. Então, vejam bem aqui. Então, eu tenho aqui o strike da opção a R$ 122. Tem o valor desse ETF aqui do BOVA11, nesse momento aqui, a R$ 122,80, ou seja, um pouquinho acima do strike da opção, 80 centavos. Então, o valor intrínseco dessa opção aqui, de 3,73 centavos, o valor intrínseco são os 80 centavos. Tudo o resto, tá? Cerca aqui de 2,90 mais ou menos, tá? Mais ou menos 2,90 é valor extrínseco, que é a expectativa. Que se a opção, se o vencimento fosse hoje, esse valor tenderia a zero. Então, essa opção que custa hoje R$ 3,73, a maior parte desse valor é valor extrínseco. A maior parte desse valor é expectativa. E essa expectativa, ela tende a ser frustrada ou não com a passagem do tempo. E quando chega no dia do exercício, essa expectativa ela se torna uma realidade. Então, se o dia do vencimento fosse hoje, tá? Essa opção, se o dia do vencimento fosse hoje, essa opção valeria cerca de 80 centavos. Que é o valor intrínseco e um pouquinho de valor extrínseco tendendo a zero. Então aqui nós vemos aqui que esse prêmio, que esse preço de R$ 3,73 é em grande parte devido ao valor extrínseco. E essa aqui é uma opção ATM e que tem um valor extrínseco muito alto. Se a gente pegar aqui a opção, por exemplo, com strike 131, então BOVH 131, tá? Lá embaixo. Então a gente observa que essa opção está fora do dinheiro, portanto não tem nenhum valor intrínseco, portanto todo o valor da opção vai ser de apenas valor extrínseco. E como está com um strike, vamos dizer assim, bem superior
ao valor atual, então nós estamos falando aqui de um strike de 131 para um ETF que hoje está custando R$ 122,80. Então, pouco mais de R$ 7 de diferença. Então, como essa diferença é uma diferença, vamos dizer assim, relativamente grande, esse valor extrínseco dessa opção aqui é um valor extrínseco mais baixo, porque ela é menos provável que aconteça. Então, essa opção aqui, ela está com valor de 40 centavos. Não existe valor intrínseco. Então, se o dia do vencimento fosse hoje, essa opção aqui não teria valor, porque todo o valor dela é extrínseco. Se o vencimento fosse hoje, a probabilidade desse ETF movimentar de 122 a 130 seria muito baixa, consequentemente, esse valor de 40 centavos estaria tendendo a zero. Então, por que eu falo que isso aqui é importante? Porque quando você vê isso daqui, você consegue ver qual é o valor real daquela opção e o que é só especulação. E você tem que ter cuidado para não comprar coisas que têm um preço especulativo muito grande. Então preste atenção, tá ok? Quando você é mais interessante você fazer o contrário, vender opções que têm um grande valor extrínseco, porque esse valor extrínseco com a passagem do tempo tende a diminuir, tende a derreter, e aí você vai conseguir lá na frente comprar aquela opção mais barata e dessa forma lucrar. Então a gente sempre tem que tentar comprar uma opção que tem uma tendência de valorização e vender uma opção que tem uma tendência de desvalorização, para a gente poder fechar a operação com lucro, tá? Então, dando esses dois exemplos aqui, tá? É importante ressaltar que o valor extrínseco não valerá nada lá no dia do exercício, ou quase nada. Então, em cenários de pouco movimento do mercado, então se eu estou vendo que eu estou num cenário lateralizado, de pouco movimento do mercado, tá? Ou até mesmo num cenário de movimento de queda, então é mais interessante eu vender valor extrínseco, porque no caso das opções de compra, o valor extrínseco ele vai diminuir quando o valor das ações cair. Então vamos agora aqui para o nosso exercício de retenção, tá? Mais uma vez, mais uma oportunidade de vocês fixarem aqui todo o conhecimento que a gente abordou aqui nessa aula. Então se hoje fosse o dia do vencimento das opções, é o final do contrato, considerando o preço da ação em R$ 25, tá? Então o preço de uma determinada ação custa R$ 25. Qual ou quais das seguintes opções não teria valor? Então nós temos aqui opções do tipo call e os strikes delas, e as opções do tipo put com os seus respectivos strikes, tá? Então se hoje fosse o dia do vencimento, quais opções não teriam valor, tá? Então para eu te ajudar aqui, lembrando que o valor das opções é uma soma de valor intrínseco e extrínseco, e que no dia do vencimento o valor extrínseco tende a zero. Então aquela opção que estaria sem valor é aquela opção que no dia do vencimento só teria valor extrínseco. Se o valor extrínseco tende a zero, as opções não teriam valor, tá? Então sobreviveriam apenas aquelas opções que possuem valor intrínseco lá no dia do vencimento. Então no caso aqui, essas opções com strike inferior ao valor da ação, elas estão dentro do dinheiro, consequentemente têm valor intrínseco, consequentemente teriam algum valor lá no dia do exercício. Então a opção de R$ 22,00 e R$ 24,00 teria um valor, tá? A de R$ 22,00 estaria custando aproximadamente R$ 3,00, que seria o valor intrínseco, e mais um pouquinho assim de valor extrínseco. A segunda de R$ 24,00 teria R$ 1,00 de valor intrínseco e mais um pouquinho tendendo a zero de valor extrínseco. A de R$ 25,00 seria uma opção com pouco valor, porque praticamente não tem valor intrínseco, e o valor extrínseco, por ser o último dia, teria ali um valor maior do que as outras duas, mas um valor também baixo. E as opções com strike 26 e 27 do tipo call não teriam praticamente nenhum valor, porque elas não têm nenhum valor intrínseco lá no dia do exercício. No caso das opções do tipo put, aí inverte um pouquinho a mentalidade, tá ok? Aquelas opções que têm um strike superior ao 25 são as opções que estão dentro do dinheiro e são as opções que têm valor intrínseco. Então as opções do tipo 26 e 26,50 teriam valor, as opções 22 e 24 não teriam valor e a opção do R$ 25,00 teria um valor pequeno, porque ela não tem valor dentro do dinheiro, teria só realmente ali o valor
extrínseco especulativo que, por estar no dinheiro, teria ali um valorzinho nesse dia, tá ok? Então espero que você tenha entendido isso daí, que no dia do vencimento sobrevivem, vamos dizer assim, aquelas opções que têm valor intrínseco, aquelas opções que estão dentro do dinheiro. Aquelas que estão fora do dinheiro não tem mais expectativa, a expectativa tornou-se realidade e, portanto, o valor extrínseco dela tende a zero. E quanto mais longe, mais barata essa opção vai estar. Tá ok? É isso daí. Até a próxima aula. Bora crescer!